Bem-vindo a mais um dia do Clique 365. Eu sou Alan Henrique e esse é um desafio onde eu trago um clique, uma ideia, alguma coisa para nós crescermos todos os dias durante 365 dias consecutivos. E hoje é uma continuação do clique de ontem, porque senão ia ficar muito comprido e aquele já ficou bem extenso, sobre um trecho que eu li desse livro aqui, ó, Homem-Máquina. É bom você dar uma olhadinha nele primeiro, se você não viu ainda, se esse é o primeiro clique que você está vendo. Veja esse daqui, que daí vai facilitar para você entender o que nós vamos estar falando hoje. No trecho que nós lemos ontem, a gente percebe que o Newman, o Dr. Newman, ele fez um questionamento sobre uma experiência que ele teve quando ele era adolescente. Aqui ele relata que ele tinha 15 anos na época, em que ele quase foi atropelado por um cara extremamente estúpido, mas com um carro muito bom, um Dodge Viper, que freou muito, vamos dizer assim, mecanicamente, brilhantemente bem, e não fez nada com ele, e ele se perguntou o seguinte: quando isso havia acontecido? Quando tínhamos começado a fazer máquinas melhores que pessoas? Pois bem, eu já comentei com vocês sobre o método científico. O método científico é o clique 32, e assiste aqui primeiro. Se você não assistiu ainda, assiste lá porque ele vai ser importante para você entender bem a explicação que eu vou dar aqui. As pessoas, como elas ficaram com a mente muito cientificista, elas passaram a observar como realidade apenas aquelas coisas que podem ser medidas pelo método científico, que podem ser provadas pelo método científico. O curioso é que nesse livro aqui ele usa a palavra científico num contexto técnico. Veja só. Senti-me ligeiramente ofendido por uma pessoa tão má ter um carro tão bom. Percebeu? Ele fez um julgamento moral aqui. Nesse trechinho aqui que eu li ontem, veja lá de novo no clique para você ver, esse trecho que eu li aqui ontem, ele faz você entender, ele tem uma carga muito grande de psicologia, de sociologia, de comportamento, de tecnologia, de ciência e de moral, que se você lê desatento, você não vai reparar todas essas coisas. Você deixar se absorver pela situação, que é o intuito da leitura imaginativa. A leitura imaginativa é um tema para um outro clique, vamos devagar. Mas você vê, por exemplo, que ele fala, eu não saí da frente pois eu tinha 15 anos e achava mais importante parecer durão para os estranhos do que permanecer vivo. É um aspecto em que a gente percebe acontecendo. Vou ajustar a luz aqui. Aí. É um aspecto que a gente percebe acontecendo direto e a gente não nota que isso é uma questão social. E ele disse que o cara tinha a mesma filosofia. Eu vou parecer que vou atropelar o piá, mas não vou atropelar. Então você percebe que ele está tratando de um único aspecto moral das pessoas, de parecer durão para os estranhos. E ele faz um julgamento moral quando ele diz que ele se sentiu ofendido por uma pessoa tão má ter um carro tão bom. Mas espera, os dois não tinham a mesma filosofia de parecer durão um com o outro? Significa que se colocar ele na situação onde ele estava com um carro igual ao do cara, ele ia querer parecer durão também. Isso está escrito no livro? Não, não está. Isso vem da reflexão, vem da imaginação e vem de deixar a cabeça dar uma trabalhada com aquele conteúdo, com aquela história que ela absorveu. E ele diz o seguinte: porque o carro era o auge de 1000 e tantos anos de progresso científico, mas o sujeito era um babaca. Ele também não era um babaca? Parando no meio da rua e fazendo o cara ter que frear o carro? Pois bem, só que ele erra ao dizer que o carro era um progresso científico. O carro é um progresso tecnológico. O carro não é progresso científico. Descobertas científicas mesmo que tiverem impacto são no máximo 12. Se você for pesquisar bem, você vai encontrar ali isso. Agora, não existe um aspecto científico que mostra a função do metal, a inércia, a sinergia, a composição dos pneus, a hidráulica do carro. Não existe um princípio científico que abranja tudo, que abranja o reflexo dos espelhos retrovisores, que abrange a transparecência dos vidros que são dos para-brisas das laterais do carro.
Não tem uma coisa que explica tudo ao mesmo tempo. A costura do estofado, de onde vieram esses materiais. Repararam? São técnicas, são coisas completamente separadas que a pessoa vai juntando essas coisas heterogêneas que vai servir a um propósito em comum. E as pessoas tendem a imaginar que isso é um progresso científico. Não é um progresso científico. A técnica não prova a ciência. Na verdade, a técnica prova que a técnica funciona. E às vezes a gente confunde esse tipo de coisa. Mas ressaltando a frase que eu já devo ter falado bastante no clique de ontem, e que ele fala quando nós começamos a fazer coisas, máquinas melhores do que seres humanos, a resposta é bem simples. Ser humano tem escolha. E nós podemos escolher sermos babacas. Nós podemos escolher ser bosta. Nós podemos escolher ser mal. E as pessoas não botam isso na cabeça, não mete isso na cabeça de que o ser humano pode falar: quer saber? Eu não respeito ninguém. Quer saber? Eu vou censurar todo mundo. Quer saber? Eu não vou respeitar o dinheiro dos outros, nem o tempo dos outros, nem a vida dos outros. O ser humano pode escolher o negativo. As máquinas fazem o que elas foram programadas para fazer. A técnica é simplesmente assim. Mas espera um pouco. E se nós pudéssemos programar os seres humanos? Dava? Antigamente dava para programar um ser humano. Ele ainda ia ficar com o direito de escolha dele, mas ele ia ter uma capacidade de escolha um pouco mais orientada e um pouco melhor. Já que a gente deu tanta educação científica para as pessoas e depois da Revolução Industrial, nós começamos a ensinar melhor as pessoas como operar máquinas, dar matemática para elas, gramática para elas, para ler manual das máquinas e saber ser um bom funcionário ou no máximo se tornar um patrão, nós tiramos a capacidade das pessoas de pensar como ser humano. Nós tiramos a educação moral das pessoas. A educação moral ficou restrita à casa e agora a criança não passa mais tempo nenhum em casa com o pai e com a mãe. Reparou a armadilha? É exatamente isso. Começamos a fazer máquinas melhores do que seres humanos porque nós paramos de investir no ser humano. E eu não estou falando de uma política mundial da gente tentar consertar o bagulho todo. Eu não sou salvador da pátria e nem quero modificar a forma como o mundo pensa. Eu só quero que o mundo não modifique a forma como eu penso. Porque aí ele tirou minha liberdade. E é isso que eu quero trazer para você com esses cliques. É isso que eu quero trazer para você, te dando a capacidade de conhecer melhor os livros, te dando a capacidade de conhecer melhor os filmes. Ó, tem até um DVDzinho antigo aqui, ó, para ilustrar os filmes. Piazada da era streaming não vai conseguir saber a diferença que a gente usava. Nossa, você me lembra da fita cassete ainda? Meu Deus. E o horário do desenho, não era o canal do desenho. Então, voltando para o foco do negócio aqui, depois dessa devagada, é o seguinte. O intuito do clique é fazer você ter uma formação moral melhor. É você ter uma formação de como pessoa melhor. Não é para você... Pessoa com dinheiro é legal ter dinheiro, é muito bacana, mas o dinheiro ele se assemelha demais com a técnica. Dá para você ter dinheiro e ser babaca, e um babaca com dinheiro ele se torna um babaca maior. Agora, se você tiver um conhecimento moral, você refletir e for um ser humano competente em avaliar sua própria vida, em avaliar a situação onde você está inserido, em avaliar como você se relaciona com as pessoas ao seu redor e procurar ser um ser humano cada vez melhor na onde você está inserido, para as pessoas que você vai ter um contato, o dinheiro ele vai ser um potencializador e já que você está procurando ser uma pessoa melhor, o dinheiro vai potencializar isso, pois você vai ter mais vias de ação, você vai ter mais possibilidades de ação que o recurso financeiro vai te possibilitar que antes você não tinha. Não vem conhecimento embutido no dinheiro. Não vem moralidade embutido no seu celular novo, ou naquele carro do ano, ou naquela casa nova, ou no móvel que você trocou. Vai continuar aí vivendo essa briguinha de quem tem o melhor aquilo? Repara, a vida hoje foi resumida a adultos com mentalidade de criança, aonde fica um competindo quem tem o brinquedo melhor do que o outro. Bem, se você assistiu até aqui, então você está demonstrando que você acha que a vida tem algo além do que ficar competindo no brinquedo.
Muito obrigado por assistir até aqui. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o clique de amanhã.